E reapareceu aí, ó, transtornado o Bolsonaro. O Bolsonaro fazia tempo aí que não tinha uma aparição pública, depois aí da semana retrasada, ir lá no evento do PL, foi uma vergonha total, falou para menos de 50 pessoas, tá pegando mal, tá tendo briga dentro do PL por conta da repercussão disso. O engraçado é que a repercussão toda do evento deles, de assim, uma repercussão fazendo piada deles vendo Plantão Brasil, e eles ficam bravos lá. Pois bem, aí o que acontece? O Bolsonaro não apareceu. Final de semana, eu falei, ó, final de semana ele apareceria e não apareceu. Tem eventos aí, tinha evento aí pro feriado, um monte de manifestação contra o Lula que o próprio bolsonarismo marcou e o Bolsonaro podia ter ido tranquilamente a alguma delas e não foi, o que é muito estranho. Ele sabe que se ele for, mais gente acaba indo. Foi uma vergonha total, as manifestações foram uma vergonha total, né? Não foi uma só, foram várias. E o Bolsonaro perdendo aí, não é a primeira vez que ele tá para ir em alguma coisa e acaba não indo porque ele tá abatido. Aí, para tentar aí jogar para longe aí qualquer especulação de que o Bolsonaro tá abatido, resolveram dar para o Bolsonaro a seguinte agenda. Olha, você vai fazer uma entrevista fácil num lugar em que você já foi várias vezes e você não precisa aparecer. Ó, que coisa boa, Bolsonaro, é só sua voz. Então ninguém vai... Se você chorar, ninguém vai ver. Se você ficar assim, ninguém vai ver. Ó, que coisa boa. Então, Bolsonaro, vá lá. O Bolsonaro aceitou e deu uma entrevista na Rádio Gaúcha. Porque deu para perceber que ele anda bem mal, viu, Bolsonaro? Ele não esperava, assim, ele esperava, mas não esperava a maneira que foi perguntada, que não foi nem um pouco agressiva. Ele não esperava ser confrontado com o caso das joias. Ele esperava até que tivesse alguma pergunta. Mas o que ele estava mais acostumado, pelo menos as outras vezes que ele foi na Rádio Gaúcha, era um bate-bola daqueles assim. O cara toca a bola e o Bolsonaro faz o gol. Aí o cara toca a bola e o Bolsonaro faz o gol. Era isso que ele esperava. Ou muita gente usa termo em voo, o cara levanta e o Bolsonaro pá, corta. Pois bem, até passava a bola pro Bolsonaro, mas vinha torta. Sabe? Quando o atacante dá aquele chute, pega na orelha do pé e vai lá pro fim do mundo. É isso que aconteceu. Ele foi confrontado no caso das joias. Vou te mostrar aqui um trechinho. Não posso mostrar muito, porque senão a rádio tira o vídeo do ar. Mas, ainda mais que é uma rádio bolsonarista. Mas vou te mostrar aqui um trechinho. Ele foi confrontado com o caso das joias e já perdeu a paciência. Depois, ele começou a ficar tão transtornado, e isso é uma coisa que é comum nele. Tem estudos que mostram isso com as pessoas que são assim, meio psicopatas ou sociopatas, não sei no que Bolsonaro se enquadraria. Que é, quando essas pessoas começam a ficar transtornadas, elas começam a acreditar em coisas que não são verdade. E aí quando elas vão perdendo a paciência, vão ficando, o cérebro delas começa a ficar mais agitado, elas começam a repetir mentiras como se fosse verdade. Mesmo mentiras que são facilmente comprováveis. O Bolsonaro chegou a dizer que o imbrochável, para quem não lembra, ele foi condenado pelo TSE por ter utilizado de maneira eleitoral o dia 7 de setembro de 2022. Foi condenado. Tem 2 condenações dele no TSE por conta disso. Foi condenado também a pagar multa, está inelegível por 8 anos. O vice dele, que era o Braga Neto, também foi tornado inelegível. E olha, o único aqui comunicador que falou que o Braga Neto seria tornado inelegível nessa aí fui eu, viu? Todo mundo, eu vi até alguns aí que são mais de esquerda na imprensa, outros aí, todo mundo dizendo, não, o Braga Neto, muitos até dizem que o Braga Neto será preso mais pra frente, como eu digo, mas todos diziam que essa só ia o Bolsonaro. Foi o Braga Neto junto. E aí, o Bolsonaro estava comentando isso. E aí, nesse julgamento, o Alexandre de Moraes chegou a dizer que o Bolsonaro puxou um coro de imbrochável, 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 e puxou um coro que não veio, só ele ficou lá falando e todo mundo com cara de bunda. O Bolsonaro falou na rádio que isso era mentira. Tem inúmeros vídeos, não é que tem um só não. Além de ter vídeo do canal oficial do governo, tem inúmeros vídeos das milhares de pessoas que estavam lá filmando. Mas tem vídeo de todos os ângulos possíveis do Bolsonaro fazendo coro de imbrochável. Primeiro eu vou te mostrar o que ali
foi a gota d'água. Ele já tava perdendo a paciência. Ó, se inscreve aí no canal. Vai. Primeiro, vou pedir para você se inscrever. Eu tenho que ver cada coisa. Mas é cada coisa. E quanta asneira fala o Bolsonaro. Você deve estar acostumado com quando tudo que ele falava saía na imprensa. São assim, é uma velocidade de falar asneiras por minuto que você fica impressionado. Quando, ainda mais depois de muitos meses que você não vê ele falando tanto. Olha, é um negócio impressionante. Como consegue falar besteira. Mas mostrar um trechinho aqui, já peço desculpa por mostrar bandido na sua tela. Vamos lá. Nunca me envolvi com corrupção. Tá, não tem imagem dele. Não foram vendidas lá fora e entraram no patrimônio do senhor por esse dinheiro em espécie? Eu acabei de ler para você negócio de joias aqui, a lei de joias. O que acontece? Qualquer viagem tua, em especial para a região lá do Oriente Médio, você recebe brindes. Tu acha que esses brindes todos passam pelas minhas mãos? Passam todos. Você quer ver, olha só, o que deu... Desculpa, não, é que não é essa a minha pergunta, presidente, perdão. É depois que elas são vendidas, depois que o senhor recebe, elas são vendidas fora, o dinheiro volta para o senhor em espécie, é o que diz a Polícia Federal. Eu não vendi e não recebi um centavo de ninguém. Ponto final. Se tiver prova, pode ir lá, tudo bem. Agora, falar uma pessoa falando, aí isso não é delação premiada. Delação premiada é você comprovar. Como no caso lá do Lula no passado... as pessoas físicas devolveram 5 bilhões de reais. Pessoas jurídicas devolveram 15 bilhões de reais. Então, um relógio que porventura tenha sido vendido, quem vendeu se responsabiliza por ele. Eu não tenho, olha só, são 9 mil itens de presentes para mim. Estão aqui guardados aqui no local aqui. Outro trecho. Foram vendidos no exterior esses itens, né? E a investigação aponta que o dinheiro que foi obtido com as vendas, ele entra no patrimônio do senhor em espécie para não passar pelo sistema bancário formal, supostamente ocultando a origem dos recursos. Seria essa a intenção. Queria que o senhor explicasse isso. Por que o dinheiro entrou assim? Por que não entrou pelos bancos? Qual prova se tem que eu embolsei esse dinheiro e entrou em patrimônio meu? Tem algum documento, tem alguma coisa? Não, a Polícia Federal diz que tem. Não, a Polícia Federal, ela diz que tem. Eu quero as provas, porque ela apresenta as provas. Abre a delação premiada. Tira o véu logo desse possível crime que diz que tem. Olha, uma caneta minha, num decreto, eu posso arranjar dezenas, centenas de milhões de reais. Nunca me envolvi com... Aí tá, você vê que ele já tava perdendo a paciência ali, já tava, abre as provas. Ele quer, o advogado dele entrou com um pedido ontem para que a delação do Tenente Coronel Cides, o Bolsonaro tenha acesso ao conteúdo da delação. A Polícia Federal não quer que o Bolsonaro tenha acesso até que as diligências que têm que ser feitas após a delação sejam feitas. Parte dessas diligências não dependem da Polícia Federal, porque dependem da Justiça norte-americana, dos Estados Unidos, mandar documentos para o Brasil. Então, a Polícia Federal está esperando isso, a partir disso pode fazer diligências como outras buscas e apreensões, outras coisas assim, e quando as fizerem, provavelmente a delação do Tenente Coronel Cid, ou boa parte dela, será tornada pública. A delação inteira vai ser tornada pública no relatório final, ou em algum relatório parcial que talvez, aí, de acordo com o diretor-geral da Polícia Federal, seja apresentado aí até o dia 15, 20 de dezembro. Mas aí no Globo falaram que deve demorar 3 meses, faz 2 semanas, então 2 meses e meio aí para isso. Então, tem aí um tempo aí de menos de 90 dias, no máximo aí 90 dias, para o Bolsonaro ter alguma novidade aí, ter acesso à delação. Mas ele começou ali a ficar bravo. Você vê que dava um tempo para ele, mas o fato que a pergunta era feita de maneira que explicava para quem está ouvindo aqui, ó, Bolsonaro, eu estou mostrando o seguinte, você não usou o sistema financeiro exatamente para ocultar que foi utilizado o dinheiro vivo. E a Polícia Federal disse que tem provas, não iam divulgar isso se não tivesse provas. Tem muito... Pô, o Wassef recomprou o relógio, você realmente vendeu. Pois bem, aí o que acontece? Você viu que ele até começou a usar, olha lá no caso do Lula, não tem nada de bilhões ligados ao Lula. O caso da Lava Jato, todo mundo lembrava que os bilhões era Odebrecht, JBS, Joesley Batista, eles pagando aí dezenas, centenas de parlamentares, pagando propina a esses parlamentares, e a parte do Lula, o Lula foi inocentado. Pior, desses bilhões aí de multa, agora vem à tona que boa parte desse pessoal era inocente. Boa parte dos executivos aí que devolveram dinheiro, eles estavam, na verdade, pagando propina ao Sérgio Moro, que sumiu com a grana. O Sérgio Moro sumiu com a grana. Eu falei aqui, essa semana, foi feito uma correição lá no CNJ e não acharam os itens apreendidos pela Lava Jato, quer dizer, sumiram. Movimentaram 22 bilhões. Então ele usa como exemplo um negócio que já está provado que não foi assim. Tá.
Aí ele foi ficando bravo, né? Não dá pra mostrar aqui a entrevista inteira, até o momento em que ele fala lá do imbrochável. Essa foi muito engraçada. Vamos lá. Primeiro, quem falou imbrochável é mentira, porque você não vê em lugar nenhum isso. Se vê, por favor, bote no ar. Mentira do presidente do TSE. Mentiroso, parcial. Defendeu o PT. Quem fala em imbrochável é mentira. Não vou mostrar aqui, mas o Alexandre de Moraes, no dia do julgamento, ele citou isso aí. Pô, o Bolsonaro falou até ali, puxou o couro de imbrochável. Ele disse que é mentira, quem fala nisso é mentira, 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 que mostrem uma prova, porque mostra uma prova, Bolsonaro. Mas aí é fogo, né? Aí é fogo. Vamos lá. Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida. Obrigado pela missão. Imbrochável, 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 imbrochável. Aí você vê a cara das pessoas aqui do lado. Eu vou até voltar. Vou tirar o volume pra você não escutar bandido falando, tá? Mas vou até voltar, só pra você ver a cara das pessoas enquanto ele puxa o couro. As pessoas constrangidas com o que estão ouvindo ali. Vamos lá, ele começa a falar a cara das pessoas. Ó o senhor ali assim, que é isso, meu? Que porcaria que esse cara tá falando? Eu saí de casa, viajei, tudo bem que era tudo pago aí com o cartão corporativo, mas perdi um tempão pra ver esse cara falar imbrochável, sério mesmo? É sério mesmo? Pô, 40 dias dele, não, isso era 2 semanas, 3 semanas antes da eleição. E esse cara tá gritando imbrochável. Olha, foi isso. E aí ele disse que não. Por quê? Porque quando o cara começa a ficar transtornado, eu não sei se tem alguma substância e tal, mas eu tomo muitos remédios aí, o General Heleno até falou que ia tomar um calmante para cavalo na veia, para não ficar bravo e tudo mais, então não sei aí se tem alguma coisa. Mas o Bolsonaro também tá com depressão, um monte de coisa, ele começou a acreditar em mentiras. E aí ele sabe que o gado dele compra qualquer uma, ele pode falar o que quiser, o gado dele compra todas as mentiras dele. Mas ele tava ali para tentar gerar alguma coisa, para aparecer alguma coisa positiva para ele na imprensa. Ele vai lá e fala uma mentira que é facilmente comprovável. Facilmente, quer dizer, já estava completamente fora de si e transtornado. Daí em diante foi desandando a maionese. Acredito eu que o Bolsonaro não volta tão cedo à Rádio Gaúcha, e se voltar ele vai falar, muda o entrevistador que isso aí eu não gostei. E olha, a entrevista longa, ele deixou o Bolsonaro falar e falar e falar. Você via que ele deixava o Bolsonaro falar, o Bolsonaro mentia lá sobre a Lava Jato, atribuía ao Lula os milhões, ele deixava a mentira no ar, não desmentia. Ele só confrontou o Bolsonaro algumas vezes, que ele fazia uma pergunta, o Bolsonaro ia muito pela tangente e falava, não, pelo menos essa parte, o Bolsonaro, explica aí para as pessoas. O problema é que talvez o bolsonarista ali, repórter, entrevistador, não imaginava que a explicação não tem. É corrupção. Ou talvez não seja bolsonarista, ou não seja mais bolsonarista, e por isso o Bolsonaro não vai querer ser entrevistado de novo por ele, não. Mas veja, aquilo que eu vinha falando, que o Bolsonaro tá abatido, tá atordoado, aí depois que saiu, principalmente depois que saiu uma matéria no O Globo, mostrando ali que os ministros do STF acreditam que ele será preso, aquilo é verdade, e até o momento, faz aí quase 2 semanas, foi numa quinta-feira, faz 2 semanas, ele não voltou normal. É assim, uma das primeiras vezes nesse ano, em que, e assim, nos últimos 3, 4 meses, é a primeira vez que ele fica abatido assim por mais de 2 semanas. É sinal que não estão conseguindo mandar notícias positivas para ele, porque até então, toda vez que vinha uma notícia bem negativa, se abatia, chorava. Eu lembro em Goiânia ele chorando e tudo mais, em outros lugares também chorando. Os advogados Weingarten vinham alguns aliados, Valdemar da Costa Neto, diziam, não, mas tá tudo bem, olha, nesse processo aqui tá bom para você, você não foi delatado, olha isso, aquilo. Aí ele acreditava que não seria preso. Chegou até a se formar, em parte da opinião pública, eu vi a gente aí, até na esquerda reverberando isso, repercutindo isso, de que um clima de que ia tudo acabar em pizza, de que não, só serão presos os perrapados e a cúpula ali do bolsonarismo será toda poupada, os militares, General Heleno, Braga Neto serão poupados e tudo mais, e não sei o quê. E eu via isso e eu falava, não, tô falando aqui desde que o Bolsonaro
foi eleito, desde que começou o Plantão Brasil. O primeiro vídeo que eu falei que o Bolsonaro ia ser preso foi em março de 2019. Março! Estamos falando aí do segundo mês do governo Bolsonaro. Teve janeiro e fevereiro, 2 meses completos. Aí terceiro mês do governo Bolsonaro, eu já falava, vão ser presos esses aí, viu? Serão presos. Tá pra acontecer. E aí agora ele percebeu, deve estar caindo a ficha, ou caiu mais uma das fichas aí, dizendo, opa, ferrou. Pô, até o Braga Neto foi tornado inelegível 2 vezes ainda. Quer dizer, tá ruim a coisa. Inclusive, ele quer dizer aí para os advogados para que nem sequer recorram ao STF contra as condenações aí no TSE, que ele acredita que não vai dar em nada recorrer para o STF. Veja aí o tamanho do desespero. Olha, eu peço aqui a sua inscrição no Plantão Brasil. Seguiremos aí na luta contra essa corja aí maldita e vamos para cima. Falou!